Introdução ao estudo dos movimentos. O que nós vamos estudar agora é o que nós chamamos de, resumidamente, de cinemática. Então, o que é cinemática? Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos, procurando determinar três coisas que nós vamos verificar: a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo. A posição é onde o corpo se encontra. A velocidade é o espaço que ele percorre dentro da unidade de tempo. E a aceleração é o quanto a velocidade aumenta ou diminui em função do tempo. Para efeito de cálculo, pelo menos para alguns tipos de exercício, nós vamos trabalhar apenas com o que nós chamamos de ponto material. O ponto material significa que nós vamos calcular a velocidade de um corpo, a posição do corpo, a aceleração do corpo, sem nos preocuparmos com a extensão dele. Porque quando nos preocupamos com a extensão do corpo, a gente tem que levar em consideração o tamanho que ele tem. Não é o caso que nós vamos fazer agora. Mais tarde, nós vamos trabalhar também com o corpo extenso. O corpo extenso, como o próprio nome já diz, a gente vai se preocupar com as dimensões de um corpo. Mas antes de explicar tanto de um caso quanto no outro, a gente tem que delimitar uma coisa fundamental, que é esse daqui: trajetória. Quando nós estudamos física, a trajetória, e a partir de agora eu vou decretar isso daqui, é o eixo real. É o eixo real que começa aqui, a origem tem no zero. A partir de agora o zero chama-se origem, nunca vamos esquecer disso daqui, tá bom? O zero chama-se origem. E você pode ter espaços positivos. Isso aqui vai ter, vou colocar a princípio em metros, tá bom? Espaço em metros. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, quando você vai no sentido contrário, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim sucessivamente. Existem, com respeito à trajetória, um corpo, ele pode andar a favor da trajetória. Vamos imaginar aqui uma pessoa caminhando desse jeito aqui. Ou uma pessoa, ela pode ir contra a trajetória. Quando um corpo ele vai a favor da trajetória, ou seja, seus espaços vão aumentando com o passar do tempo, nós dizemos que o movimento do corpo ele é progressivo. Espera aí, Henrique, como é que a gente sabe se o movimento de um corpo ele é progressivo? É fácil. Imaginemos aqui, se um cara ele está vindo aqui da posição menos 2, um carro ele está aqui na posição menos 2, no instante 1, e depois de algum intervalo de tempo que passou, ele está na posição 4 metros, no instante 2. Ele está andando nesse sentido. Qual foi sua variação de espaço? A variação de espaço é chamada de ΔS. Delta significa variação, e S, a partir de agora, nós vamos chamar espaço. Se eu pegar a posição final, que é 4, menos a posição inicial, que é menos 2, eu vou ter que a distância que ele andou foi de quanto? Foi de 6 metros. Pelo fato dessa variação de espaço ser positiva, nós dizemos que o nosso amigo ele está em movimento progressivo. Então, matematicamente falando, um corpo ele está em movimento progressivo quando a sua variação de espaço é o quê? Positiva. Ele está andando, resumidamente, ele está andando para frente. No caso específico, no outro caso, né, digamos que agora o contrário, nosso amigo está aqui, a princípio, na posição 4 metros. Só que ele, no instante t igual a 1, passa aqui pela origem, e depois de passar um determinado intervalo de tempo, ele está aqui na posição menos 2 metros. No espaço, como se fosse o espaço de uma rodovia, no espaço que você vai marcando numa régua. Menos 2 metros. Então, qual foi a variação de espaço dele? A variação de espaço é a posição final menos a posição inicial. A variação de espaço aqui foi igual a menos 6 metros, negativa. Então, nesse caso, como a variação de espaço dele é negativa, nós dizemos que o movimento é retrógrado. Uma palavra de cautela. O movimento progressivo e o movimento retrógrado depende do que nós chamamos do referencial que nós colocamos na trajetória. E, para esses exercícios que nós vamos fazer, e pela maneira que nós estamos fazendo nossos cálculos, nós consideramos a trajetória como eixo real. E quando você anda para a direita, né, entre aspas, né, quando você anda para a direita, você tem um movimento de progressivo. E quando você anda para a esquerda, você tem um movimento retrógrado.
Mas isso é só uma relação. A gente vai provar isso matematicamente, através do que nós chamamos de variação de espaço. Ou positivo, ou uma variação de espaço negativa. Ficou claro aqui a ideia? Então, mas antes de explicar essa relação aqui, eu vou ter que salientar uma coisa mais importante do que isso, que é o que nós chamamos de referencial. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Eu falei na nossa aula, né, que para a trajetória nós vamos considerar o eixo real. E esse eixo real, como eu já falei, ela tem origem no zero. E quando você anda para a direita, você tem espaços positivos. E quando você anda para a esquerda, você tem espaços negativos. Mas, Henrique, como é que eu vou saber o que é direita e o que é esquerda, dependendo de onde eu me encontro? Imaginemos que você está andando pela rua. Você anda pela rua, vamos verificar aqui uma vista de cima de uma rua qualquer. E essa rua tem duas mãos. Está aqui meio fio, né? E aqui tem uma parada de ônibus, ponto de ônibus. E você tem o sentido da rua, que é desse jeito para cá, e consequentemente desse jeito aqui. Se eu estou desse lado da parada de ônibus, aqui nesse ponto X aqui, e vejo um carro passar dessa maneira, eu digo que esse carro ele está em movimento que dito progressivo. Por quê? Aí porque tu fala bem assim. Bom, o meu referencial é da esquerda para a direita. Então quem se move para a direita está indo no sentido progressivo. E quem se move para a esquerda está em que sentido? No sentido retrógrado. Agora imaginemos uma outra pessoa que ela está aqui do outro lado da rua. Quando a pessoa que está do outro lado da rua, para ela, quem anda para a direita dela vai estar o quê? Em que tipo de movimento? Quem anda para a direita dela vai estar o quê? Em movimento progressivo. E para ela, quando ela olha para o outro lado da rua, quem anda para a esquerda está em que movimento? Está em movimento retrógrado. É porque movimento progressivo e movimento retrógrado vai depender o quê? Do referencial adotado. Ou, pelo menos, vai depender do teu sistema de referência. Embora a gente vá verificar isso daqui pareça uma coisa meio complicada, não é. Por causa dessa definição de referencial é que nós vamos identificar se um corpo ele está em movimento ou não. Como assim, Henrique? Ainda baseado nisso daqui, o que é movimento que a gente está estudando? Movimento, estudamos o que é variação de espaço, estudamos o que é movimento, o que é quando você se move de maneira progressiva ou retrógrada, mas o que é movimento? Essa é a definição aqui. Quando é que um corpo ele está em movimento? Um corpo ele está em movimento quando há variação de espaço em relação ao seu referencial no decorrer do tempo. Tá, mas o que significa isso aqui em termos bem práticos, em termos acadêmicos? Imaginemos aqui, você só está em movimento quando o seu espaço, a sua distância em relação ao referencial, ela muda com o passar do tempo. Essa é a definição mais simples de movimento. Isso tem uma consequência, porque dependendo do referencial que você adotar, você pode ser considerado estar parado. Toma cuidado com isso. Por exemplo, vou colocar alguns exemplos só para tentar identificar o que significa isso. E eu vou perguntar se o corpo ele está parado ou em movimento. Letra A. Você está aqui numa rua, você está aqui no ponto de ônibus, o ponto de ônibus lá da história, e você vê passar pelo seu ponto de ônibus aqui dois carros. O carro A está com uma velocidade de 70 km por hora e o carro B ele está com uma velocidade de 80 km por hora. E você vê os dois carros passando por você, que está bem aqui na parada de ônibus. A pergunta que eu faço é, os carros em relação a você estão parados ou em movimento? Os carros em relação a você estão parados ou em movimento? Eles estão em movimento. Por que os carros estão em movimento? Os carros estão em movimento porque a distância de você para os carros ele vai ficar mudando conforme o tempo for passando. Essa é a definição de movimento. Se há uma mudança de espaço, mudança de posição de você para os carros, no decorrer do tempo, significa que eles estão se movimentando. Em relação a você, porque você é o referencial. Então é isso. Agora, imaginemos aqui, de novo, então eles estão em movimento. Outro exemplo aqui, exemplo B. Dois carros, nesse caso B aqui. Os corpos aqui estão parados ou em movimento? O carro aqui eu tenho o carro A e aqui eu tenho o carro B. Em relação um ao outro, eles estão parados ou em movimento? Em relação um ao outro, eles estão parados ou em movimento? Eles estão parados. Como assim parados? Porque os carros,
quando eles vão se movimentando a 50 km por hora, eles têm a mesma velocidade. Então a distância deles, um em relação ao outro, não muda com o passar do tempo. Se ela não muda com o passar do tempo, em relação um ao outro, eles estão parados. Mas, de novo, em relação a uma pessoa que está aqui no meio da rua, eles estão parados em movimento? Eles estão em movimento. Porque a distância desses carros para essa pessoa vai mudar com o passar do tempo, que os carros vão ficar se movimentando. Pessoal, sempre é possível achar um referencial que você está parado ou em movimento. Sempre é possível. Por exemplo, em relação aqui, exemplo bem simples, em relação ao planeta Terra, nós estamos parados ou em movimento? Nós estamos parados. Por quê? Porque minha velocidade e a do planeta Terra é a mesma. Eu me movo junto com a Terra. Em relação ao Sol, nós estamos parados ou em movimento? Nós estamos em movimento, porque a Terra faz um movimento de rotação em relação ao redor do Sol. Então, sempre é possível achar um referencial para cada caso. Ficou claro que a ideia? O que significa movimento? Beleza. Então, essa trajetória também ela vai depender do tipo de movimento que nós vamos fazer aqui. Tomem cuidado com isso. Com respeito à trajetória de movimento, né, a forma da trajetória depende do referencial adotado. A forma da trajetória ela depende do referencial adotado. Imaginemos que você está andando no seu carro. Esse carro está se movimentando a uma dada velocidade aqui na rua. Se você deixar cair, por exemplo, o seu celular, ele vai cair como? Ele vai cair em linha reta para você que está dentro do carro. Mas para uma pessoa que está aqui na rua, observando você, observando isso, ocorre um fenômeno bem diferente. Ele vê o seu celular cair dessa maneira assim. Você observa aqui que, obviamente, o nosso celular ele vai sempre cair na linha reta em relação ao observador. Mas observe que aqui, olha, ele faz como se fosse uma curva em parábola. Você está entendendo aqui? Para a pessoa que observa de fora o seu celular cair dentro do carro, ele faz uma trajetória parabólica. Para você que está dentro do carro, cai em linha reta. E para o observador externo, cai em parábola. Porque dependendo do referencial adotado, você tem uma maneira de verificar a trajetória do carro. Você está entendendo? Isso vale para qualquer coisa, meninos. Por exemplo, você vê um helicóptero subindo. Você vê um helicóptero subindo, para o piloto, se ele pudesse ver um ponto da hélice, ele fica um ponto da hélice girando, né? Para você que está em terra, além de girando, você vê uma trajetória helicoidal, né? Que vai subindo, que nem uma mola para o céu. Porque a trajetória ela depende também do referencial adotado. Bom, isso aqui é a parte bem simples de referencial, tá ok? O que a gente vai fazer agora é verificar a segunda parte, que é como calcular a velocidade de um corpo. Vamos ver isso agora. Velocidade escalar média. Velocidade média, velocidade escalar média, é a relação entre o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Espero que prestem muita atenção na definição, que a gente vai lembrar muito dela. Lembre-se, física não é só fórmula. Ah, qual é a fórmula? Não, nós temos que analisar o que a gente está fazendo. O que é a velocidade média? É ΔS, variação de espaço, dividido pelo tempo gasto, que é a variação de tempo. A grosso modo, nós podemos dizer que ΔS é a posição final menos a posição inicial. E o intervalo de tempo, ΔT, é o intervalo de tempo final menos o intervalo de tempo inicial. Isso aqui não tem nada muito interessante, não. Digamos que exemplo número 1, bem simples mesmo. Se um cidadão, ele percorre um espaço, né, uma variação de espaço, de 180 km em um intervalo de tempo de 3 horas. Qual foi a sua velocidade média? A velocidade média vai ser o quê? A velocidade média vai ser o espaço que ele andou, que é 180 km, dividido pelo tempo que ele gastou, que são 3 horas. Portanto, sua velocidade média vai ser 180 dividido por 3, que é 60 km divididos por hora, ou quilômetros por hora. Isso aqui é a velocidade média que ele vai ter. Toma cuidado que isso aqui chama-se velocidade, deixa eu colocar aqui, isso aqui chama-se velocidade escalar média. A velocidade escalar média, resumidamente também, pessoal, é o espaço total, ou seja, o espaço total que ele andou, dividido pelo tempo total. Quando eu falo tempo total, são todos os intervalos de tempo. Todos eles, inclusive o tempo que ele ficou parado.
Porque velocidade média não é uma velocidade real, é uma média de velocidades. Ou seja, uma velocidade que ele provavelmente andou dentro daquele espaço. Por exemplo, digamos que você vai para o seu colégio, né? E se alguém perguntar para você, em média, qual foi a velocidade que tu andou até chegar aqui? Tu responde, sei lá, cara, 50, 60 km por hora. Não significa que o tempo todo tu andou 50 ou 60 km por hora. Significa que não há parte do tempo que tu andou nessa velocidade. Se nós fôssemos calcular a velocidade média, a gente se preocuparia apenas com a distância que você andou, dividido pelo tempo que você levou. Independente se tu estava se movendo ou não dentro desse intervalo de tempo. Isso é o pulo do gato dessa questão. Ficou claro? Antes, uma palavra de cautela. Quando a gente trabalha com velocidade média, a gente tem que trabalhar com o chamado sistema internacional, tá bom? Sistema internacional, a gente vai trabalhar com metros, quilogramas e segundos. Não se preocupe, a gente vai ver isso com mais calma à frente. Seja como for, para essa parte que nós estamos estudando aqui de cinemática, nós vamos considerar a velocidade média. O espaço, esse espaço tem que ser o quê? Em metros. A unidade de espaço vai ser m. E a unidade de tempo vai ser em segundos. Segundos vai ser o quê? Esse S minúsculo. Então, consequentemente, a velocidade média que nós vamos utilizar aqui tem que ser o quê? Em metros por segundo. Mas, Henrique, como é que eu faço para transformar quilômetros por hora para metro por segundo? É bem fácil. Eu vou mostrar aqui o cálculo bem direto. Vocês vão ter que colocar aqui. É simples. Quilômetros por hora para transformar para metros por segundo. Aqui a gente vai fazer um cálculo mais direto. Para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. E o contrário, para transformar metros por segundo para quilômetros por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Um exemplo bem simples, né? Digamos que eu tenho aqui, o corpo tem uma velocidade de 36 km por hora. Às vezes essa unidade aqui não vai ser apropriada, porque a gente tem que trabalhar por metros por segundo. Como é que a gente faz? Divide quilômetros por hora para transformar para metros por segundo. Como é que a gente faz? Divide por 3,6. 36 dividido por 3,6 vai dar o quê? Vai dar 10 metros por segundo. Outro caso aqui que nós temos, por exemplo, tem uma velocidade de 108 km por hora. Como é que eu faço para transformar para metros por segundo? Divide por 3,6. Vou fazer o cálculo aqui só para mostrar para vocês. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 108 dividido por 3,6. Isso aqui é a mesma coisa que 108 dividido por 3,6, é a mesma coisa que 36 dividido por 10. Isso aqui vai ser a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda. Isso aqui vai ficar 108 dividido por 36. 108 dividido por 36 é 3. Vezes 10 vai ser igual a quanto? 30 metros por segundo. Então, essa aqui é a relação, isso aqui é bem fácil a ideia. Ficou claro aqui? Então, nós verificamos todas as ferramentas. Essas aqui são as ferramentas básicas para a gente começar a fazer o nosso cálculo. Agora que nós já sabemos o que é trajetória progressiva, trajetória retrógrada, já sabemos o que é velocidade, já sabemos o que é movimento, nós podemos finalmente fazer os cálculos de velocidade média e todos os casos que ele pede para relacionar. Tá ok? Vamos ver isso aqui agora. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distante 300 km, o ônibus desenvolve velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Ele quer saber a velocidade média no percurso total. Então, vamos desenhar aqui. Nosso amigo aqui vai de Santos, ele passa por Curitiba e finalmente chega em Florianópolis. Nosso amigo, ele percorre a distância de 480 km. Deixa eu colocar aqui em vermelho para ficar chique. Ele percorre uma distância de 480 km entre Santos e Curitiba. Então vamos escrever isso aqui. São 480 km entre Santos e Curitiba. Com uma velocidade escalar média de 60 km por hora. Então nosso carrinho aqui, ele percorre, vou chamar isso aqui de velocidade A, tá bom?
de 60 km por hora. E de Curitiba até Florianópolis, distante 300 km, então a distância aqui são 300 km. Ele desenvolve uma velocidade escalar média de 75 km por hora. Aqui. A velocidade B, que é 75 km por hora. Não, ele aumentou um pouquinho a velocidade aqui. Então vamos lá, qual a velocidade escalar média do ônibus de Santos até Florianópolis, ou seja, tudo. Aí você escreve o que você já aprendeu. Eu aprendi, você fala bem assim, que velocidade média é o espaço que o cara andou, espaço total, como é de Santos a Florianópolis, são 480 km, mais 300 km, porque é a distância total, essa é a regra, né? Dividido pelo tempo total, ou seja, o tempo que eu andei de Santos até Curitiba, que eu vou chamar de tempo A, mais o tempo que eu andei de Curitiba até Florianópolis, que eu vou chamar de tempo B. Então, o meu problema para resolver essa questão é descobrir o tempo que ele gasta para ir de Santos até Curitiba e, depois, o tempo que ele gasta de Curitiba até Florianópolis. Esse é o cálculo que eu vou fazer. Vamos lá, Santos até Curitiba. Aí que é o seu cálculo. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Qual a velocidade que o cara foi? 60. Qual o espaço que ele usou aqui? O espaço que ele andou foi quanto? 480. Qual o tempo que ele gastou de para Santos até Curitiba? Sei lá, tempo A. Então esse tempo A vai ser igual a quanto? Meio pelos extremos, né? Esse aqui vai ficar quanto? 480 dividido por 60. Esse tempo A vai ser igual a quanto? 48 dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a 8. Demorou 8 horas. Exatamente. Agora eu vou achar o tempo B. O tempo que ele gastou de Curitiba até Florianópolis. Curitiba até Floripa. Velocidade, o que é? Velocidade é espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. A velocidade que ele gastou foi a velocidade que ele usou foi quanto? 75. Qual o espaço que ele percorreu de Curitiba até Florianópolis? 300 km. Qual o tempo? Sei lá. Tempo B. Meio pelos extremos. Aqui vai ser igual a quanto? 300 dividido por 75. Esse tempo B vai ser igual a quanto? 300 dividido por 75. Isso aqui vai ser igual a 4 horas. Portanto, a velocidade média do nosso percurso de Santos até Curitiba, que é a pergunta do problema, o que vai ser? Vai ser a distância que ele andou, que é 480 mais 300, que é 780 quilômetros, dividido pelo tempo de A, que é 8, mais o tempo de B, que é 4. Vou dar quanto? 12 horas. Portanto, a velocidade média nesse intervalo vai ser o quê? 780 dividido por 12. Isso aqui vai ser igual a 65 km por hora. Não esqueça que a maneira como eu tentei pensar essa questão. Anotar detalhadamente os dados do problema, relacionando os espaços que ele andou e as velocidades. Me preocupar com o que o problema pediu. O que o problema pedia? A velocidade de Santos até Florianópolis, ou seja, velocidade é o quê? Espaço total dividido pelo tempo total. Quando eu montei o cálculo, eu percebi que não tinha os intervalos de tempo. Mas eu posso achá-los. Cada um separadamente eu fiz aqui. Achei os intervalos de tempo, somei, e achei a resposta completa. É assim que deve ser feito. Desenhar, colocar o que o problema pede e depois correr atrás do que ele não dá. Pessoal, é isso. Vamos fazer mais um desses para fixar? Vamos lá. Bora lá, continuando aqui, mas esse aqui que é bacana. Exemplo 5. A velocidade escalar média de um móvel durante metade de um percurso é de 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem a velocidade escalar de 10 km por hora na metade restante desse mesmo percurso. Determine a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Primeiro passo que a gente já falamos, né? Temos que desenhar. Nosso percurso aqui, ele não falou quanto que é. Então, nós vamos dizer que esse percurso ele vale D. Alguma dúvida aqui do que eu falei? Beleza. Então, o nosso móvel aqui, ele diz que ele, na metade do percurso, é de 100 km por hora. Metade, bom, metade, né? Metade vai ser o quê? A velocidade, vou chamar essa primeira parte, dividida em duas partes, né? A parte A e a parte B. A parte A, o nosso móvel aqui, ele está aqui andando, ele tem que velocidade? Ele tem velocidade de 30 km por hora. E na outra metade do percurso, o nosso móvel tem que velocidade? A velocidade de B de quanto? De 10 km por hora.
Aí ele pergunta qual vai ser a velocidade média do automóvel. Aí tu faz a fórmula, né? O que é velocidade média? Velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. De novo, o que é velocidade média? O espaço que ele andou dividido pelo tempo que ele gastou. Qual é o espaço que ele andou? Essa distância daqui para cá, que no caso é quanto? D. Mas, e qual é o tempo? D é tudo. D é tudo. Não, D, que eu te falei, pelo amor de Deus, deixa eu ajeitar isso aqui. O D é tudo, essa distância total. Mas, qual é o tempo? É fácil. O tempo total qual vai ser? O tempo que ele gastou na primeira parte, mais o tempo que ele gastou na segunda parte. Ele não deu essas informações pra gente. Ele disse que na primeira metade, a 30 km por hora é a velocidade. É 30 km por hora, está escrito lá. E esse mesmo móvel tem uma velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante. Não esqueça, km por hora é unidade de velocidade. Temos que achar isso. Eu não tenho. Primeiro passo. Que diabo de distância ele andou? Cara, se ele andou metade do percurso, significa que ele andou quanto? Se tudo é D, então metade vai ser quanto? D sobre 2. Então vamos calcular essas velocidades. Vamos lá. Primeiro trecho A. O que é velocidade? Velocidade é espaço dividido pelo tempo gasto. Qual a velocidade no primeiro trecho do percurso? 30. Qual a distância que ele andou? D sobre 2. Qual o tempo que ele gastou? Sei lá, tempo de A. Então esse tempo de A vai ser igual a quanto? A D sobre 2 dividido por 30. Isso aqui vai ser o quê? A primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Que vai dar quanto? D sobre 60. Segundo trecho agora, como que vai ser? Velocidade, o que é? É espaço dividido pelo tempo gasto. Qual a velocidade no segundo trecho? 10. Qual a distância que ele vai andar no segundo trecho? D sobre 2. Em quanto tempo ele faz isso? Sei lá, tempo de B. Então o tempo de B vai ser igual a quanto? A D sobre 2 dividido por 10. Isso aqui vai ser o quê? A primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Vai ser igual a quanto? D sobre 20. Consequentemente, qual vai ser a velocidade média do nosso amigo aqui? A velocidade média do nosso amigo vai ser a distância que ele andou, que é quanto? D, dividido pelo tempo total, que é o tempo da primeira parte, que é D sobre 60, mais o tempo da segunda parte, que é D sobre 20. Isso aqui vai ser igual a quanto? Pessoal, MMC de caras que são múltiplos entre si é o maior. Vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar quanto? 60, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 1D mais 3D vai dar quanto? 4D. 60 dividido por 60 é 1, e 60 dividido por 20 é quanto? 3. 1 vezes D é D, e 3 vezes D é 3D. D mais 3D vai dar quanto? 4D. Então, velocidade média, o que vai ser? Vai ser o quê? A primeira multiplicado pelo inverso da segunda. E é por causa disso que nós usamos as letras, meninos. Observe, olha só. D com D cancela. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 60 dividido por 4. A velocidade vai ser igual a quanto? 15, no caso, quilômetros por hora. Essa questão aqui é bem interessante, pessoal. Não é muito complicada mesmo. O pessoal que estiver vendo a aula pode pegar a parte das nossas plataformas de exercícios também. A gente tem várias outras possibilidades para verificar, tá bom? Então é isso. Isso aqui é o básico de velocidade média. Revisem as atividades, tá? E façam a lista que eu vou colocar aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos estudar. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Determine a velocidade escalar da carreta no percurso. É porque tem um pequeno problema, meninos. Porque quando você tem um determinado corpo assim, ele diz que tem uma ponte, né? Deixa eu colocar, desenhar aqui a nossa ponte. Essa ponte ele fala que ele tem quanto? Ela tem 180 metros de extensão. A questão é que, o que é a velocidade média? A velocidade média, pessoal, é o espaço percorrido dividido pelo tempo total, de acordo com o que a gente já estudou anteriormente. Mas só que, nesse caso específico, esse corpo é um corpo extenso, é um corpo que tem 20 metros de comprimento.
Deixa eu tentar explicar algo para vocês aqui. Quando o corpo extenso ele atravessa algo, vocês têm que entender que ele só termina de atravessar esse objeto aqui quando o último rabinho dele aqui atravessa a ponte. O que significa isso? Quando ele está aqui, ele começa a atravessar a ponte, ele começa a atravessar. Quando ele chega bem nesse ponto aqui onde está a minha caneta, ele não saiu da ponte ainda. Ele só sai da ponte quando toda a sua extensão, o seu último rabinho aqui atravessa a ponte. Ou seja, qual a distância que o móvel vai percorrer para efetivamente atravessar essa ponte? A distância da ponte, mais o seu próprio comprimento. Então, o que vai ser a velocidade média da nossa carreta aqui? A velocidade média vai ser a distância que ela andou, ou seja, 180 metros da ponte mais os 20 metros dela mesma. Em quanto tempo ele faz isso? Demora 10 segundos. Então, vai ser o quê? 180 mais 20, vai dar 200, dividido por 10. Vai ser 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, transformando isso daqui, posso multiplicar por 3,6. Isso aqui vai ser aproximadamente também 72 km por hora. Então é isso. Quando você tem um corpo extenso, a distância que ela percorre tem que ser a distância que ela andou, efetivamente, no caso aqui, é o comprimento da ponte, mais o seu próprio comprimento. É isso, pessoal. Vamos fazer a atividade agora.